Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Cenário Cultural, o seu programa semanal de cultura daqui da cidade de Sete Lagoas e região. É uma delícia, um prazer imenso estar com você mais uma semana, viu? Eu sou Bruno Policarpo e estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje eu trago um convidado especial, eu tenho certeza que vocês vão amar. Sabe por quê? Antes da luz acender no palco, antes do primeiro acorde arrepiar a plateia, existe alguém que pensou cada detalhe, alguém que desenhou o som, que organizou as emoções, alinhou talento e intenção. Meu convidado de hoje vive exatamente neste ponto, onde a música nasce de verdade. São mais de 25 anos moldando artistas, construindo arranjos e transformando ideias em experiências sonoras. Ele não apenas toca, ele traduz sentimento em música. Hoje o estúdio vira palco para receber Pedro Estrela, meu querido. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui hoje. Uma alegria te receber aqui. Eu queria te trazer aqui no Cenário Cultural para que as pessoas daqui da cidade de Sete Lagoas pudessem conhecer um pouquinho mais do seu talento, do seu trabalho, que é muito grande. Quando eu fui pesquisar sobre você, me surpreendi com tamanha bagagem que você tem, né? Você, além de músico, instrumentista, é produtor e realiza muitas atividades aí em Sete Lagoas, mas eu quero saber do início, quando que tudo começou, quando que a música aí começou a fazer parte da sua vida, você lembra? Lembro, na verdade começou aos 6 anos de idade, quando, para a realização de um desejo da minha mãe, ela me colocou na aula de piano, e daí eu comecei a estudar, né, esse instrumento. E daí ele veio me acompanhando durante muitos anos, até aos 12, 13 anos surgiu a primeira ideia de montar a primeira banda e tudo mais. Que aí eu já estava morando aqui em Sete Lagoas, juntamos com alguns amigos e construímos esse primeiro projeto, que deve ter sido por volta dos anos 2000, mais ou menos. 2000, mesmo? E daí se tornou praticamente uma parte de mim, é essencial mesmo. A música hoje eu vivencio ela praticamente o dia inteiro, assim. Respira música mesmo, Exatamente. Literalmente, né? Existe até a brincadeira, né? Mas com o que você trabalha, né? Então, eu trabalho e descanso a música. A música. E praticamente durmo também. Então... Você tem referências na família? Tinha algum artista na família que você olhava e tinha como referência ou não? Engraçado que não. Tinha um tio que ele era seresteiro. Então já é uma geração, né? Um pouquinho anterior à minha. Mas eu não acompanhei tanto essa parte da seresta, né? Mas, então, acabei sendo meio que o primeiro, assim, pelo menos na parte da minha família, parte de mãe, assim, foi o primeiro. Eu cheguei a tocar profissionalmente e tudo mais, assim. E depois alguns até surgiram tocando depois. Depois vieram, você se tornou a primeira porteira, referência. Né? Que a gente brinca falando. Você começou, então, com 6 anos estudando música, né? Estudava piano e depois, tão jovem aí, com 12 anos, já pensou em montar uma banda e montou? A gente montou. Foi logo que um ano depois de ter mudado aqui para Sete Lagoas e surgiu o convite de passar a integrar uma banda de alguns amigos meus que eram um pouco mais velhos. E não achava baixista para essa banda. E como eu era pianista, tecladista, me falaram, a única opção para você entrar na nossa banda é passar a tocar baixo. E daí eu falei, mas que instrumento é esse? Eu não faço ideia. Aí daí eu fui entender o que era, começar a estudar, aprender. E aí entrei na banda como baixista, que hoje acaba sendo talvez o meu instrumento principal, né? Apesar de tocar teclado em alguns projetos ainda, né? Mas hoje o contrabaixo é o meu instrumento, digamos assim, é o principal mesmo. Eu sempre ouço muitas histórias de pessoas que têm o desejo, né? Esse desejo da mãe de poder que o seu filho seja um artista. Então, sua mãe te levou para uma escola de música. Mas isso já estava muito enraizado dentro de você, que não é qualquer pessoa que entra numa escola de música e começa a tocar piano, mesmo com aulas, e depois fala-se do baixo, você vai fazer aula de baixo e começa a tocar. Você tem isso muito dentro de você enraizado, então sempre teve? Olha, do início é até um pouco divertido essa primeira parte, porque eu não gostava muito das aulas teóricas, a coisa da partitura, né, da leitura, que primeiro, para uma criança de 6 anos de idade, acaba sendo até um pouco monótono, né? Sim.
E daí o meu incentivo que minha mãe me dava era que logo abaixo da escola de música tinha uma lanchonete que tinha um melhor pudim de Belo Horizonte. É mesmo? Aí cada vez que eu fosse à aula eu tinha direito a um pudim. Então eu fui completamente motivado à música por causa do pudim de leite condensado. massa. Aí posteriormente, que depois que eu já tinha um pouco mais de contato com o instrumento, que um primo meu, amigo de infância, que é o Bruno Demarco, um músico famoso aqui da Escola Musical Brother e tal, professor de canto excelente. Ele já foi uma referência um pouco maior, assim, que ele sempre tocava violão muito bem, eu quis tocar bem. Eu falei, nossa, como que eu faço para tocar igual a ele? Ele falou, não, vamos tocar baixo que a gente vai tocar sempre junto. Então isso passou a ser um desafio para eu conseguir andar com esse pessoal que estava no nível musical muito acima do meu. Eu tive essa escolha do baixo e daí passou a ser um desafio pessoal de ser melhor para poder acompanhá-los, assim. Legal. E felicidade hoje a gente tocar junto ainda, né? Massa Alguns projetos isso, né? e tudo mais. Você acabou de me dizer aí que foi um ponto importante o pudim da lanchonete de baixo. Você disse que essa lanchonete era em Belo Horizonte. Sim. Então você nasceu em BH? Sou nascido em Belo Horizonte. Você nasceu em Belo Horizonte e mudou para Sete Lagoas para quando? Sete Lagoas em 99. Ah, sim. Então já são 26 anos de Sete Lagoas, se eu não me engano. É uma vida em Sete já Lagoas, me considero né? completamente nativo. Assim. Sete Lagoas tem um lugar importante na sua carreira, na sua trajetória, então, no seu coração. Inclusive, pensando sobre isso, eu acho que se fosse em Belo Horizonte, talvez eu tivesse seguido outro caminho. Por essa rede de amigos hoje, e Sete Lagoas é uma cidade com muita cultura, é uma cidade que se produz músicos de muita qualidade. Tinha toda uma cena musical naquele momento acontecendo que acabava estimulando muito o adolescente, né, de querer ter uma banda, de querer se apresentar. Então, eu acho que Sete Lagoas tem papel fundamental assim, nessa escolha, nessa trajetória de carreira. Se fosse em BH, talvez eu teria seguido conselhos da família paterna, de não vai mexer com música, não. Você tem que fazer, sei lá, engenharia, talvez. Seria por esse lado. Você consegue recordar aqui para a nossa conversa essas bandas que você traz aí como referência da sua adolescência, que te inspiraram, que você acabou de citar aí, que tiveram aí, que passaram na sua trajetória? Olha, algumas tinham um nome um pouco complicado, que eu acho que ele não pode ser citado nesse horário ainda, porque era coisa de menino. Sim. Tinha uma que chamava Poeira em Alto Mar, essa era bonitinha. Ai, que massa! Que aí a gente tocava uns Nirvana cover, a gente sempre gostou mais da parte pop rock. Aí, posteriormente, aí começou, foi o primeiro cachê, que era essa coisa do barzinho. Sim. Que já foi com o Bruno também, equipe muito próxima aqui à Câmara, aqui, inclusive. Que o barzinho começou, teve um espaço importante com os 3 anos, que foi com o Bruno Demarco, tinha a Ana Paula, enfim. Aí depois começaram bandas, eu comecei já a acompanhar artistas, que foi com o Rodrigo Ribeiro, na época que ele tinha carreira solo, que a gente tocava Donana, enfim, são vários, já eram pubs, né? Então passou para a noite. Isso tudo começou com 14, 15 anos, muito já estava novo, tocando né, na noite. Pedro? Já, muito novo. Então, depois você se formou em música. Você é formado em música? Não cheguei a formar. Cursei 2 anos na UENG, na Faculdade de Música, e acabava sendo... Eu entrei num curso que era de licenciatura. Sim. Então, era mais voltado para a parte da educação musical do que a parte prática. Sim. E como naquele momento da minha vida eu estava muito focado na parte de produção, eu acabei vendo que talvez não fosse aquele caminho. Tinha uma demanda boa de estúdio, eu estava, na época, trabalhando em Belo Horizonte já, em alguns estúdios de lá. E, à época, preferi abrir mão daquela formação que seria muito mais na área, digamos, pedagógica da música e para caminhar para lados mais práticos, né? De show, de estúdio, de arranjo. Então, não cheguei a me formar, não. A gente, quando conversa com você, percebe uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito espontânea, uma pessoa que tem muitos talentos, mas tem... Qual é a sua personalidade principal que você considera como a sua personalidade master, assim, que você pode nos contar aqui? Olha, a parte de brincadeira, de ironia, ela está sempre presente. Mas a parte de sozinho em casa, eu acabo gostando de silêncio. Eu gosto de coisas mais assim de música, eu ouço muito mantra de meditação, É mesmo? um pouco mais para esse lado. E aí a parte que não pode confiar, que tem que confessar, é que às vezes a gente opta mais pelo silêncio, por já trabalhar com a música há muito tempo. Então a parte de lazer, por exemplo, esse final de semana foi um final de semana no mato, silêncio completo, chuva, som de passarinhos e folhas, acaba sendo um descanso. Extremamente compreensível, a gente entende muito. Porque a noite acaba sendo um pouco desgastante, né?
enfim, no final de semana passado a gente fez um show com a No Label, que é uma das bandas que eu participo, né? Que completa 19 anos agora. A gente tocou com o Nando Reis e Paula Toller ali em Belo Horizonte, no Festival da Flor. Então já é um festival que acaba desgastando, tem uma pressão grande, a gente fica com uma ansiedade legal, né, de mostrar o trabalho para tanta gente. Sim. No festival Muito maior. Então intenso. esse final de semana um pouco mais tranquilo, já busca um pouco mais de descanso. E já sou um não tão jovem senhor mais, né, que precisa de repouso e tudo mais. A gente te entende completamente. Por falar em No Label, eu quero finalizar este primeiro bloco já apresentando aqui para os nossos telespectadores um pouquinho deste seu trabalho com a banda No Label, né? E daqui a pouquinho nós vamos voltar no segundo bloco falando sobre ela e de suas outras participações, dos seus outros trabalhos que você desenvolve. Mas para fechar esse bloco, vocês vão entender um pouquinho da potência chamada Pedro Estrela aqui da nossa cidade. Com a banda No Label. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com Pedro Estrela, artista aqui de Sete Lagoas, que tem levado com talento, criatividade, muita humildade e simpatia, alegria para muitas pessoas através das suas diversas produções. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre 3 projetos que estão ativos e que são muito legais, expressivos e que têm aí a sua marca também, a sua assinatura. Nós acabamos de falar da No Label, que é uma banda de... A banda de pop internacional, pop rock internacional, né? É uma banda que se formou na época da faculdade de música, todos éramos alunos, e esse ano a gente completa 19 anos de banda. É mesmo? Isso. E é uma banda que hoje, sim, é a mais duradoura, A né? mais duradoura. Você no Label é baixista? Sou baixista, faço a parte de programação, a parte de criação de sampler e a direção musical, de certa forma. E é uma banda aí que rompe muitas barreiras, já viajou para muitos lugares, leva aí o nome de Sete Lagoas para muitos lugares, É né? verdade. Isso mesmo. É uma banda que se formou bastante aqui em Sete Lagoas. No final da década ali de 2010, 2007, 2008, a gente tocou muito no Opinião Pub, tinha na época o Clube da Boemia, que também nos recebeu, assim, de Marcos Mezenga, grande abraço, inclusive, e acabou abrindo espaço e uma possibilidade da gente de se desenvolver com a possibilidade de show. Porque esses amigos gostavam do estilo, falavam, não, vamos, toca aqui na minha festa que vai ser legal. E nisso a banda foi crescendo, né? E eu acho que isso colaborou muito para que ela esteja em atividade até hoje, né? Até hoje. E faz um sucesso absurdo, né? Faz um sucesso, é bacana, assim. A gente fica muito feliz, assim, de ser convidados para alguns eventos, né? Às vezes com artistas, assim, igual eu te citei no bloco anterior, né? Que são renomados nacionalmente, né? E acaba que as viagens, a gente também acabou entrando um pouco para a parte de eventos sociais. Então, a gente toca muito em casamentos, né? Às vezes em festas corporativas, que aí a gente acaba dando uma girada, assim, no Brasil. Já fomos muito para o Nordeste, para a parte de São Paulo, Rio, assim. Então, muito massa. É bem legal poder levar, né, essa mensagem, essa música, assim, a lugares diferentes. A gente fica muito feliz. Agora, outro projeto maravilhoso, absurdo, é o Atom Pink Floyd, certo? Isso, é o Atom Pink Floyd. Que, inclusive, né, estamos até de uniforme. Me fala um pouquinho sobre este projeto, como você participa dele e como que é a visão, como que é o feedback, como que as pessoas recebem esse projeto, que só o nome já carrega todo o peso, né? Exato. É uma responsabilidade muito grande, né, tentar fazer um tributo a uma banda tão importante para o rock progressivo e tudo mais, né? A banda já tem 10 anos de palco. É uma banda que ficou 3 a 4 anos em estúdio, fazendo pré-produção, estudando cada um dos timbres da guitarra, do teclado, estudando as vozes, as backing vocals. Então, no momento que a gente chegou ao palco, já tinha uma história previamente construída. E hoje a gente fica muito honrado de levar esse tributo. É uma banda que roda também algumas capitais, né, do Brasil, assim, hoje. Ano passado, acho que foram 9 ou 10 estados, não sei, que a gente visitou. Muito. Então, e é recebido com muito calor, né? Porque os fãs normalmente têm uma paixão muito grande pela música.
E como a gente tenta fazer isso da forma mais fidedigna possível, acaba entregando, além da parte musical, uma parte visual muito interessante, que tem toda a parte de luz, a parte de vídeo, que são todos produzidos de forma autoral para o espetáculo. Muito Nada legal. é copiado, tudo desenvolvido em cima disso. Então acaba sendo uma experiência assim, multissensorial que acaba sendo entregue. Inclusive, temos expectativa de fazer Sete Lagoas esse ano. É mesmo? Esse ano passado a gente acabou pulando. Teve a época que a gente gostaria de fazer, começou a chover muito, então... E a gente fez aqui, há uns anos atrás, no Casarão. Sim. Que foi um dos eventos mais lindos, assim, no anfiteatro. Foi incrível. Talvez tenha sido um dos shows mais emocionantes da banda tenha sido aqui. Então nós podemos esperar, então... A gente está esperando bastante conseguir. Vamos torcer para São Pedro. Né? Vai dar certo, e vai vamos dar tentar certo. O espaço também, ver se vai estar liberado no período, né? Vamos tentar desenvolver essa ideia. Né? Torcendo para dar certo. Agora vamos falar de um projeto que eu particularmente amo. Já conversei com eles no meu programa da rádio e agora... Já conversei também com o Rodrigo Ribeiro, que veio aqui nessa temporada do meu programa, e agora eu quero conversar com você, Sertão Brasil. Sertão Brasil. Este projeto que é um projeto que ganha o coração das pessoas aonde é que ele vai, né? E eu quero saber se ele também tem o seu coração. Tem aí o coração de Pedro Estrela? Tem, pior que tem, porque ele é um projeto que as músicas que são tocadas no Sertão Brasil são músicas que participaram da nossa infância, participaram da vida dos nossos pais e participaram da vida dos nossos avós. Então, existe um fio que conecta gerações que eu acho que funciona de uma forma sutil e delicada, né, nas apresentações, porque remete a muitas memórias, te traz ali um histórico ali em família, talvez um final de semana com seus avós, uma memória de infância, por exemplo, eu lembro em casa ouvindo músicas de sertanejo raiz, né? Eu não tenho uma ligação tão forte com o sertanejo contemporâneo quanto eu tenho com essa parte um pouco mais raiz, assim, que eu acho muito bonita, sabe? Muito rica, né? Fala-se de uma coisa muito viva, né? Do que era a dor ali do sertanejo, com a distância, com todas as dificuldades e tudo mais. Então, tem meu coração, primeiro pelo fato de tocar com grandes amigos, né? O Rodrigo Ribeiro, que inclusive está aqui do lado. É verdade. É um amigo, assim, de longa data, além de já ter trabalhado com ele. Trabalhar com ele há mais de 20 anos, eu considero um amigo, uma pessoa incrível. Flávio é uma pessoa que veio um pouco mais recente, mas assim, de coração enorme. Então, você estar com amigos tocando músicas assim, que te remetem e que trazem emoções verdadeiras ao público, é muito gratificante. É bonito ver uma emoção, às vezes uma lágrima. Nossa, essa era a música da minha avó, por exemplo. Então, é muito bom trazer a arte, entregar essa arte e ter essa troca, né, enquanto emoção. E vocês costumam receber esse feedback quase que imediato, né? Quase que imediato. Do palco, é possível perceber essa emoção? É possível. É mesmo, Pedro? A gente tinha uma amiga que ela falava que ela não pode, inclusive Sabrina Brasil, um beijo enorme, ela não pode ir ao show, que ela chora o show inteiro. É mesmo. Que são as lembranças do pai, né? Que as memórias afetivas que ficam guardadas no mais profundo. A música, eu acho que ela tem esse poder muito forte, né? Todas as artes têm essa coisa de despertar emoções. Agora, a música, eu não sei se, no meu caso, né, falando por mim, ela me toca num lugar muito íntimo, né? Sim. Ao primeiro acorde, talvez, que está sendo executado, te transporta para décadas atrás, e para um momento, para uma emoção, para uma vivência que eu acho muito interessante, sabe? Muito legal. Talvez por isso a minha paixão tão grande com a música. É verdade. Em geral. Agora, nós precisamos falar de A Culpa é do Estrela, né? Vamos bagunçar a conversa agora, né? Tá vendo sério até então. De onde é que surgiu esse projeto massa demais? Esse nome. O nome A Culpa é do Estrela. Para quem não conhece, A Culpa é do Estrela é um projeto muito bem realizado que encanta aqui todas as pessoas que participam deste projeto, né? A Culpa é do Estrela é um dos projetos de sucesso aqui da cidade. Ele apresenta-se em pubs, bares e eventos em Sete Lagoas, exaltando a música brasileira em todas as suas vertentes, incluindo clássicos dançantes de todas as épocas. Por aí. Massa. Então, A Culpa do Estrela, acho que a primeira resposta, talvez, tem que ser o Estrela. O Pedro Estrela, o Estrela é um sobrenome. Todo mundo acha que é um nome artístico, Eu achei que era. Não jamais seria tão pretensioso, né? Mas por parte do meu pai é de descendência portuguesa. Massa. Então, A Culpa do Estrela era porque a gente tinha alguns encontros entre amigos,
onde às vezes eu colocava o Spotify na minha lista. E daí eu sempre gostei de resgatar essas músicas que fizeram parte da infância, da adolescência, e daí eu ia mesclando algumas músicas assim que já não eram tão lembradas, né, que já não tocavam tanto por já fazer mais de 20 anos. E daí um desses eventos, um amigo reclamando assim, nossa, mas o Pedro só coloca umas músicas muito estranhas, ele coloca El Chan, ele coloca, sei lá, o Claudinho Bochecha, aí reclamando com o outro que era o dono da casa. Ele falou, olha, meu amigo, a culpa é do Estrela, qualquer coisa você resolve com ele lá, o som é por conta dele. Enquanto isso, as amigas e o resto do pessoal dançando, né? Uns 2, 3 roqueiros mal-humorados que estavam achando ruim só. E daí virou essa brincadeira de fazer o resgate de músicas que fizeram parte, né, desse período de infância e adolescência, e tentar mesclar isso com a parte brasileira mesmo, que é a minha referência principal, que é MPB, e tentar fazer essa brincadeira de transitar entre esses lugares, assim. E acaba sendo divertido, porque de um Caetano Veloso vai para, sei lá, vai para o Caquinho Big Dog. Sim. E já pode voltar para um calypso, porque a música brasileira ela é muito rica e muito diversa, né? É verdade. A gente tem milhares de caminhos, de possibilidades. Então, é mais ou menos dentro desse caos semi-controlado que funciona a Culpa da Estrela. E que sempre resulta em sucesso. Eu nunca vi alguém que O pessoal participa anima. deste projeto parado, né? As pessoas geralmente Normalmente se dança. empolgam, dançam, se divertem, revivem e vivem o que realmente a arte se propõe a fazer, que é tirar as pessoas da inércia, né? Exato, te traz uma memória de, por exemplo, quando o meu primeiro contato com uma banda, com o El Chan, que inclusive tocou aqui agora, né, no pré-carnaval, eu tinha 7 anos de idade e eu lembro de todos os amiguinhos da escola dançando El Chan com 7 anos de idade. Não entendia nada, não via maldade nenhuma nas letras, enfim, era tudo festa, né? E daí hoje, na hora que você faz um resgate, tudo bem que esse é um pouco mais lembrado, mas te traz aquela lembrança da infância, lá no pátio da escola, dançando com os coleguinhas e tudo mais. Sim. Então, acho que isso faz a Culpa funcionar bem. Porque vem nessa parte de memória também, de às vezes tocar uma música que nem necessariamente é dançante, mas que te traz a lembrança legal. Eu gosto, para mim, o meu mérito, o meu resultado maior é quando alguém fala de onde você tirou essa música, eu não escutava isso há 25 anos e canta a música inteira sem lembrar que lembrava. Ou então que alguém lá do meio, alguém grita, que música é essa? E o povo responde, a culpa é do Estrela. A culpa é do Estrela, exatamente. Isso sempre acontece. É divertido. Por falar em A Culpa é do Estrela, eu quero ver um pedacinho desse projeto. Vamos finalizar esse segundo bloco agora assistindo um videozinho bem legal, bem massa aí, deste projeto que encanta Sete Lagoas e região. A Culpa é do Estrela e daqui a pouquinho a gente volta. Eu converso hoje com Pedro Estrela. Vocês estão tendo a oportunidade aí de conhecer esse artista cheio de talentos e que tem feito um trabalho excepcional aqui na cidade de Sete Lagoas, região, e também mostrando seu talento para todo o Brasil através das redes sociais e todo mundo que tem a oportunidade de ter o contato próximo com ele. Pedro, nós já falamos aqui sobre diversos projetos que você realiza, mas isso aqui é muito interessante, porque você já teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da música nacional, produziu EPs, singles de destaque para nomes de poder e para artistas locais também. Eu quero saber o que mais te encanta na produção musical. Aliás, antes de falar isso, eu quero que você explique aqui para o nosso público o que faz um produtor musical. Como que é esse seu trabalho tão importante e que às vezes não aparece tanto aí? Então, a produção, ela é muito de tentar, é como se fosse a composição, a música, né? Ela vem, às vezes, muito como um diamante bruto. Então, às vezes, cabe ao arranjador tentar tirar aquela essência do que tem ali em termos de harmonia, melodia e ritmo e tudo mais, e tentar elevar ao máximo o que se tem de essência. Qual é a letra, para dar uma ênfase em determinada coisa, essa melodia está muito legal, qual arranjo pode ser feito para dar um destaque a isso. Então, a gente acaba fazendo esse contorno, como se fosse a parte de um desenho. Você vai colorindo ali ele em vários elementos,
para colocar a música no lugar que talvez o mais alto possível que ela consiga estar em termos de composição, né? Ou pelo menos até onde a gente enxerga, né? Que seja o lugar dela em termos de arranjo, de ritmo. Mas é infinito, né? As possibilidades são mil de se fazer. Por exemplo, essa música vai ser um samba ou ela vai ser um pop? Ou será que é melhor fazer um reggae? Ou vamos abaixar o andamento, vamos subir o tom? Então são vários detalhes que quando o artista traz essa música, às vezes no violão, e alguns artistas que eu trabalho, às vezes, chegam com a música gravada somente a capela. Então, cabe a mim, às vezes, fazer essa parte de harmonização e compondo a parte de forma. Não, vamos no refrão, vamos colocar uma letra diferente aqui. E se trouxer tal elemento, se colocar um naipe de metais, essa bateria, vamos fazer ela animada, porque aqui a gente precisa de mais emoção. Então, seria mais ou menos dentro disso, de tentar compor aquela obra sem perder nada dessa essência e tentar elevar isso tudo ao nível mais alto possível ou disponível dentro das limitações minhas e, enfim, de todo o processo. Não preciso nem de você responder, que é isso que te encanta, então, Sem né? dúvida, Essa engenharia absurda que você falou aí. Uma parte que me encanta muito é quando o artista que a gente trabalha, ele do nada, no final de semana, ele te manda uma mensagem: acabei de fazer essa música, escuta isso aqui, vê o que você acha. E na hora que você escuta e arrepia, é uma experiência muito legal, de talvez ser um dos primeiros a ouvir aquele trabalho, de já vislumbrar qual processo pode ser feito, o que pode entrar. E também é uma parte muito interessante. E acompanhar esse crescimento, talvez eu veja como se fosse um filho mesmo, um desenvolvimento. De, não, beleza, gravamos essa bateria, vamos colocar uma orquestra, e se colocar um violoncelo fazendo tal arranjo, olha, já foi para esse lado. Então, essa composição como se fosse um Lego mesmo, e colocando cada um desses elementos e já tentar enxergar essa linha final e o trajeto de tudo que tem que ser agregado até chegar nesse resultado. É a parte que encanta, sem dúvida, é a parte mais divertida assim, do processo. Ouvir você falar me faz lembrar de muita coisa que geralmente a gente só escuta o produto final, a gente valoriza muito o artista que está cantando, né? Valoriza muito aquela pessoa que se apresenta, mas existe muito trabalho, existem muitas pessoas por trás de uma música, né, Pedro? Existe, e vários processos também, né? O processo de gravação, ele passa por várias etapas. Tem a parte que os músicos vão para o estúdio, tem a parte que a gente acaba corrigindo alguns detalhes, vai para a parte de mixagem, masterização, edição, afinação, que hoje também tem bastante, né? A parte de tune. Então, são muitas etapas, mas assim, acaba que todo esse time trabalha em prol da canção e do artista mesmo. A gente tem essa função de estar acompanhando, assessorando, para que o artista chegue o mais distante possível, né? Então acaba a gente virando tiete de um artista, a gente acaba valorizando todo mundo talvez atrás, sim, né? Talvez sim, Mas eu não me vejo excluído desse processo, não, porque eu me coloco muito dentro dele. Pelo contrário, né? E consigo enxergar, talvez, qual o valor que tem essa etapa, né? Então eu não me incomoda de forma alguma, não. Muito obrigado no final do disco. Era exatamente onde eu queria chegar com essa canção. Para mim, ela é mais que suficiente. Você deve viver muito essa experiência. Você tem aí na sua memória pessoas que você já teve a oportunidade de trabalhar e que já viu aí a música fazer muito sucesso, ou talvez nem chegaram a um sucesso estrondoso, mas atingir os objetivos dos artistas? Sim. Enquanto já trabalhei com artistas assim, famosos nacionalmente, na parte mais de produção mesmo, né? E com artistas de várias proporções. O mais interessante o que me toca mais é quando o artista quer entregar algo realmente dele, dentro da arte, uma verdade dele. E tem algumas linhas de trabalho que acabam sendo para a parte mais comercial. Tem artistas que trabalham dentro da música pop, que precisam estourar canções, então ele já trabalha dentro de formas um pouco mais pré-definidas, né? Para tentar chegar naquele resultado. A parte da verdade, hoje em dia acabou se tornando meu trabalho principal. Eu acabei deixando um pouco de lado essa parte mais comercial, que inclusive financeiramente isso não é bom, mas pelo menos em parte de verdade, trabalhar com canções que realmente te tocam, eu acho que você consegue trazer de volta mais elementos. Quando a música te acessa, você consegue retornar aquilo de uma forma mais verdadeira e talvez o mais elaborado dentro do que você tem de conteúdo e de elaboração mesmo, assim.
Muito massa. Você consegue fazer uma leitura para mim do mercado de Sete Lagoas? Como que você vê? Olha, há um tempo atrás, ouvia-se dizer de algumas pessoas, alguns artistas, pessoas que viviam da própria população, que Sete Lagoas era um deserto cultural. Hoje, nós já podemos dizer, eu nunca vi dessa forma, mas ouvia-se dizer muito. Hoje, nós as mesmas pessoas dizem que nós vivemos uma época de celeiro cultural, muitos artistas. Qual que é a sua leitura, qual que é a sua visão de mercado aqui para Sete Lagoas, principalmente no que compete ao seu trabalho, que é a produção musical? Eu sou muito grato a Sete Lagoas e aos artistas de Sete Lagoas. No final nos anos de 2018, 2019, eu preferi tender mais para o lado de MPB e pop, que é o meu lado principal de trabalho. E eu tenho orgulho de falar que eu trabalhei com quase todos os meus artistas que eu admirava e que eram referências para mim. Então, ter gravado artistas sensacionais como David Abreu, Rogério Gabriel, Léo Guto, Clarissa Nadu, enfim, tem uma lista muito grande. É perigoso falar porque a gente acaba esquecendo vários nomes nesse processo, né? Devia ter trazido a colinha na mão, esqueci. Mas trabalhar com pessoas que você admira é um ponto muito interessante. E Sete Lagoas, eu acredito que ela sempre foi rica culturalmente. A música, eu acho que ela atinge o brasileiro de uma forma muito grande, né? E acho que, assim, dos últimos anos para cá, a gente tem tido um incentivo maior na parte cultural, né? Eu tenho visto muito mais shows, eu tenho acompanhado um movimento maior nesse sentido. E a única crítica fica um pouco à parte de streaming, que já é uma coisa mundial, né? É uma tendência, é uma curva que ela é natural e está num momento complicado para o artista autoral independente. Então, para você conseguir estourar uma música hoje é um processo muito complicado. E é um facilitador você ter na palma da mão o artista que você quer e, ao mesmo tempo, é extremamente distanciador, porque ele entrega só o que ele gosta. Então, está nesse ponto médio. Eu acho que Sete Lagoas sempre foi rica, está sendo ainda mais valorizado nesses últimos anos agora. E a parte artística, eu acho que ela sempre esteve muito alta. Sim. É um ponto que, por exemplo, eu toquei muitos anos em Belo Horizonte, era interessante ver que muitos músicos que acompanham artistas grandes de Belo Horizonte eram daqui de Sete Lagoas. Tanto que a gente fazia muito bonde junto, né, do carro. Vamos todo mundo junto para tal show, o outro já vai para lá. Então, a gente é bem reconhecido fora. Legal. Pode tomar isso como uma verdade. Assim. Legal. Me fale sobre suas redes sociais. Você é desses que está nas redes sociais? Se a gente entrar, a gente consegue acompanhar os seus planos, seus projetos, sua agenda? Sim, estou lá. Instagram, eu acho que talvez seja o que eu mais movimento hoje em dia, que é Pedro Estrela. E Facebook também tem, mas eu posto um pouco menos. Então, tem um resuminho de agenda, né, nos stories, assim. Tem a parte do que são os shows, alguns vídeos postados de coisas recentes, assim, também tem um pouco de material. E quem puder e quiser conhecer um pouquinho mais, vai ser um prazer tê-los lá comigo. Tenho certeza que muita gente que não te conhecia, a partir de agora, está te amando, está adorando conhecer essa pessoa. Bruno é muito generoso, né, gente? Ele é muito generoso. Deixa eu te contar. Olha, você já me disse que nós podemos aí ter planos para o Atom Pink Floyd vir até Sete Lagoas. Mas tem algum projeto, algum outro projeto e plano para 2026 já estruturado ou ainda não? Você fala da Atom mesmo ou de outras bandas? De todos os seus projetos. De todos os projetos. Olha, novo, para falar assim, vamos lançar um novo trabalho, até que não. Já são trabalhos assim que já tem um tempo, né? E que tem acontecido, mas 2026 vai ser um ano que o No Label vai tocar mais em Sete Lagoas. Sim. A gente está fechando umas parcerias interessantes em alguns festivais aqui da cidade, com grandes produtores. A Atom, a gente pretende... 2026. 26, isso agora, isso. Né? E no mais acaba sendo os lugares que a gente já tem trabalhado há alguns anos, que têm sido bem interessantes, né? Em termos de A Culpa do Estrela, por exemplo, os bares que a gente tem feito, os pubs e tal, tem sido muito legal. Querer mais de você também, Pedro, é exigir demais, né? Que é muito projeto, é muita coisa, é muita entrega. Pedro Estrela está sempre aqui com a gente em muitos lugares em Sete Lagoas. Eu acho interessante essa coisa de viver a música por vários lados, porque a música sempre te traz coisas muito novas, né? Então, o que a gente estava comentando aqui agora no próprio intervalo, a parte de produzir um EP ao mesmo tempo infantil, que foi do disco de um amigo meu, Gustavo Gonzalez, agora, e ao mesmo tempo produzir o Rock Baby, que também é infantil, porém rock, e na mesma leva já fazer um Rojan, que tem músicas muito introspectivas. Sim.
E muito MPB Clube da Esquina, ao mesmo tempo fazer um David Abreu, que já é uma pegada um pouco forró, um pouco mais shot, né? Uma característica mais literária nordestina. Então é muito gostoso transitar entre todas essas etapas, né? E por último, fecha no Claudinho Bochecha, né? Na Culpa do Estrela. É verdade. Para não deixar de citar Que eu também. quero convidar o pessoal de Sete Lagoas para poder assistir, ouvir e dançar muito com o Pedro Estrela, que é muito massa esse projeto. Olha, Pedro, eu quero já te agradecer imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade. Você é um artista excepcional. Aqui neste momento, eu sou voz de Sete Lagoas para te dizer o tanto que você, seu talento e seu trabalho são importantes para a nossa cidade. Muito obrigado. Saúde e alegria para continuar levando tanto talento para tantos lugares. E volte sempre. Conte sempre com a TV Câmara, com a Rádio Câmara, com os meios de comunicação daqui da Câmara Municipal, que é seu sempre. Venha e faça valer aqui o seu direito de estar aqui, mostrar tanto talento para o Brasil, que nós vamos atingir aqui, essa entrevista vai chegar em muitos lugares. Tenho certeza que muita gente deste país vai poder te conhecer. Maravilha, Bruno. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Segunda vez me recebe aqui com extremo carinho. Obrigado à TV Câmara também, que sempre tem um espaço aberto, né? Fico muito grato com os elogios. Alguns são um pouco exagerados, acho que eu estou bem menos do que isso aí, mas enfim, me coloco sempre à disposição. Obrigado pelo espaço. Espero estar sempre aqui com vocês. E vamos produzir seu disco. Vamos produzir mesmo. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado deste programa, que foi muito massa. Semana que vem eu estou de volta com mais um artista daqui de Sete Lagoas, prata da nossa casa, que leva talento e alegria para muitos lugares, Brasil afora. A você, boa e feliz semana. Eu volto semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau.